A graça e a paz do Senhor. Irmãos, vamos continuar meditando no nosso livro de Atos dos Apóstolos. Dessa vez, capítulo 2, a partir do versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus abençoe a sua palavra. Pedro pregou o Evangelho depois de receber o Espírito Santo. Ele ficou fortalecido. Um novo homem surgiu em Pedro, revestido pelo poder do Espírito Santo, pregou a palavra. E as pessoas que estavam ali, que tinham ouvido eles falar em línguas, que Deus usou para lhes chamar a atenção, e ouviram a pregação do Evangelho, e quase 3.000 almas se converteram naquele dia. A igreja de 120 pessoas passa a ter aí quase 3.000 almas. Do verso 41 para o 42 tem um espaço de tempo. No verso 42 nós lemos: e perseveravam. Mostra uma continuidade de uma ação. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E se nós queremos ser uma igreja forte, importante, relevante no nosso meio, nós temos aqui as diretrizes para isto. Nós precisamos estar firmes na doutrina dos apóstolos. Deus estabeleceu a nossa igreja num determinado lugar, assim como cada igreja que Ele estabelece. A nossa igreja, onde foi estabelecida, precisa ser importante naquele lugar. As pessoas que moram ali precisam ser alcançadas por nós. Como devemos fazer para sermos uma igreja forte, uma igreja importante, uma igreja relevante no meio onde estamos? Em primeiro lugar, precisamos estar firmes, perseverantes na doutrina dos apóstolos. E é isso que eles faziam. Como é que podemos ser perseverantes na doutrina dos apóstolos? Primeiro, lendo a Bíblia. É na Bíblia que nós encontramos a verdadeira e pura doutrina. Não nos deixemos enganar por pregações que são baseadas em livros, em músicas, em histórias. Que a nossa pregação seja da Bíblia, que fale de Cristo, como Pedro, quando pregou o Evangelho àquelas pessoas. Quando nós estamos firmes na doutrina dos apóstolos, nós estamos livres da opressão do inimigo. Quando nós estamos firmes na doutrina dos apóstolos, nós estamos livres
das heresias que se levantam no meio deste mundo. Quando nós estamos firmes na doutrina dos apóstolos, nós podemos pregar o Evangelho com alegria, com confiança, porque estamos falando daquilo que aprendemos na Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos ir à igreja. Precisamos estudar na escola bíblica dominical. Precisamos ouvir com atenção a pregação da palavra de Deus. Precisamos estar firmes na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus veio para nós, mas não pode ficar em nós. Tem que continuar de nós para alcançar outras pessoas. E para isso nós precisamos estar firmes. Então, em primeiro lugar, perseveremos firmes na doutrina bíblica, aquilo que os apóstolos ensinam, aquilo que eles viram em Cristo, aquilo que eles testemunham de Cristo, e que se estende por todo o Novo Testamento, que nós devemos aprender e aplicar em nossas vidas, e que Deus use as nossas vidas para a proclamação deste Evangelho. Em segundo lugar, para sermos uma igreja importante, perseverante, no lugar onde foi estabelecida, onde as pessoas possam olhar para a igreja e dar importância para a igreja. O versículo 42 diz que devemos perseverar na comunhão e no partir do pão. No partir do pão, lembramos que hoje, primeiro domingo do mês, seria dia de ceia. Estamos separados. Não estamos juntos para a ceia. Mas se nós olharmos bem o texto, não se refere só à ceia. Porque no versículo 46 nós lemos: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, levando o alimento para comer, às vezes, com outras pessoas. Mas voltemos aqui ao 42, que diz que nós devemos perseverar firmes na nossa comunhão. Nós vivemos dentro de uma comunidade maior, mas somos uma comunidade menor. Comunidade de pessoas salvas. Comunidade de pessoas que perseveram na doutrina dos apóstolos. Essa é a igreja, isso somos nós. E nós devemos fazer com que esta nossa pequena comunhão seja importante para atingir a comunidade maior. E precisamos, para isso, estar juntos. Precisamos um do outro. Precisamos querer estar juntos. Não estar juntos ali para mostrar-nos, mas para ver o irmão. Não estar juntos para sermos bajulados. Não estarmos juntos para mostrar as minhas aptidões e dons, mas estarmos juntos para amar os irmãos. Havia alegria na comunhão. Sentia-se a presença física, mas também uma presença amorosa dos irmãos, através de um sorriso, de um abraço, de um beijo, de um aperto de mão. Precisamos estar firmes. Precisamos nos preocupar com os irmãos. Conversar com os irmãos pelo WhatsApp. Irmão, estamos sentindo falta de você. Visitar os irmãos. Naquela comunidade, daquele tempo, havia donos ou amos, senhores de escravos. E havia os escravos também. Havia uma lei que regulamentava a escravidão. Mas dentro da igreja não havia diferença entre o senhor e o escravo. Eram irmãos. Não havia diferença entre o gentil e o judeu. Eram irmãos. Em Cristo quebrou a parede de separação, formando um só grupo. Precisamos estar firmes na nossa comunhão. E é dessa comunhão que vamos atingir uma comunidade maior. As pessoas vão olhar
vão perceber na nossa união esse amor que eles procuram no mundo e não encontram. Lá no versículo 47, no último versículo, lemos: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. O louvor a Deus, ele pode ser feito sim na sua casa, e nesse tempo de afastamento, você pode estar louvando a Deus na sua casa. Porém, é tão bom, é tão suave, é tão agradável a Deus, que nós vivamos juntos em união. Tanto a Deus como a nós também. Quando nós cantamos juntos hinos de louvor, tanto nos cânticos novos, quanto nos antigos do nosso cantor cristão. Cantamos hinos de louvor a Deus. E a comunidade observa e ouve. Sem que nós nos preocupemos com isso, porque cantamos para Deus. Mas somos conhecidos como pessoas alegres e felizes que louvam a Deus. E por último, para sermos uma igreja importante, relevante, uma igreja que, se não tiver, faz falta no nosso bairro, ela precisa perseverar na oração. A oração é onde nós buscamos fortalecimento em Deus. A oração é quando nós conversamos com Deus. Precisamos nos cuidar na nossa oração, porque a nossa oração não deve ser pregação. Nós não devemos usar as palavras da nossa oração para falar com as pessoas, porque nós falamos com Deus. Devemos orar a Deus, pedindo a Deus direção. Agora é tempo de oração. Orar porque tem pessoas preocupadas, que estão trancadas em suas casas. Pessoas que estão sofrendo porque têm parentes enfermos. Pessoas que estão perdendo emprego. Precisamos orar. Mas, sobretudo, orar pela nossa igreja, para que nós sejamos uma igreja forte e relevante no nosso meio. Ore pelos seus irmãos. Ore por causa das necessidades que existem. Ore para a porta da pregação do Evangelho. Ore para que Deus nos dê estratégia para alcançarmos pessoas, adultos, jovens, idosos, crianças, adolescentes. Ore para que sejamos instrumentos na mão de Deus. Que Deus nos coloque no lugar onde quer, que Ele quer que estejamos. Para que nossa igreja seja relevante e possa crescer como aquela igreja no tempo dos apóstolos. Nós sabemos que precisamos crescer muito para esse ponto. Precisamos orar pela nossa comunhão. Mas eu creio que a nossa igreja pode ser dessa maneira. E você crê? Você acredita que nós podemos ter uma igreja perseverante na doutrina, na comunhão e na oração e no louvor? Você crê que a sua igreja pode ser assim? Que você pode estar dessa maneira envolvido na igreja? Você deseja que a sua igreja seja assim? Você pode começar a agir desde já, aí na sua casa, orando pela igreja, pela comunhão da igreja, pelo fortalecimento da igreja. Você pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Nós podemos fazer isso. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar, vamos buscar, vamos nos envolver, vamos mudar, vamos ter uma igreja unida, amorosa. Tão logo passe toda essa situação, tão logo